Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta ocasião, dando sequência à exposição da carta de Tiago. Portanto, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1 apenas para darmos a sequência da exposição anterior. Tiago, capítulo 4. A palavra do Senhor assim nos diz, a partir do verso 1 até o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós somos completamente dependentes de Ti. Sem o Senhor, nós faremos apenas a nossa vontade. Por isso nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito, para que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra. E à medida, ó Deus, que nós entendermos as verdades do Senhor, possamos, ó Deus, com a Tua ajuda, a cada dia aplicar na nossa própria vida como Teu discípulo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a nossa meditação, aliás, vai apenas ter como base dois versículos, que é o verso 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Algumas questões que nós precisamos primeiro entender, para depois adentrarmos as lições desses dois versículos. A primeira coisa que nós precisamos observar nesse texto, obviamente, que é o foco da nossa condição caída. Nós, mesmo em Cristo, eu e você, ainda nós lidamos, convivemos e por vezes nós caímos em pecados que são próprios daqueles que não estão em Cristo. Veja, os problemas envolvendo o pecado de relacionamento, especialmente aqui dos versos, a partir do verso 1 até o verso 12, Tiago vai tocar o pecado da maledicência,
Tiago vai focar no perigo que é o que nós corremos quando permitimos que o nosso coração se desenvolva o hábito da maledicência, quando não há um cuidado necessário com aquilo que nós estamos falando. A partir do capítulo 13, Tiago já vem falando sobre isso, sobre os pecados da língua e o dever de refrear. Após externar acerca dos pecados da língua, Tiago vai falar sobre a sabedoria do alto, ou seja, Tiago diz que aquele que desenvolve ou que busca ter uma sabedoria do alto é alguém que vai constantemente evitar o pecado da maledicência. A partir do capítulo 4, verso 1, Tiago vai dizer que as contendas, que os conflitos que surgem nos relacionamentos, na verdade, ao cerne dos conflitos é o desejo pecaminoso, é a vontade de prevalecer os seus próprios desejos, aos seus próprios projetos, a sua própria vontade. Aí o uso da expressão aqui cobiçar, desejar, querer obter. E querer obter aqui está ligado justamente à questão da luta que há constantemente entre a carne e o espírito. A luta entre agradar a Deus e agradar a nós mesmos, glorificar a Deus ou nos colocar no centro de todas as coisas. Portanto, Tiago vai nos mostrar que essa mudança de vida só é possível quando nós buscamos uma vida de humilhação, uma vida de submissão à vontade de Deus. Por isso sujeitar a Deus e resistir o diabo. Sujeitar a vontade de Deus, estar debaixo da vontade de Deus e identificar quais são as ciladas, as ferramentas que Satanás por vezes lança diante de nós para que nós possamos agradar a nossa própria carne e não o Senhor. Por isso ele diz que é preciso haver uma vida de humilhação constante na presença do Senhor. O texto que nós vamos meditar de forma breve nessa noite, em questão aqui, exorta os crentes, portanto, a não falarem mal uns dos outros. Isso porque pode ser mais uma maneira de violarem a prática, portanto, de uma fé prática, de uma fé vivenciada, sempre na preocupação com o outro. Veja, os irmãos sabem, nós temos enfatizado isso, que o tema que está central aqui, dominando, conduzindo a epístola de Tiago, é justamente a fé que é demonstrada pela prática, não é um discurso. Tiago deixa claro, desde o primeiro capítulo, que a fé não pode ser um discurso, mas a fé precisa ser algo vivencial, algo praticado constantemente nas nossas vidas. Por isso, ser ouvinte e não apenas ser praticante, não apenas ouvinte da palavra, o apóstolo Tiago já havia dito, portanto, na sua própria carta. O problema, meus irmãos, é que o apóstolo Tiago sabia muito bem que a igreja, a comunidade da fé, os relacionamentos, nem sempre é marcado por um relacionamento saudável. Por várias razões, por algumas circunstâncias, os relacionamentos eles podem ser turbulentos, podem ser de grandes dificuldades. Aí Tiago, conhecendo e sabendo da natureza pecaminosa do ser humano, é que vai orientar a igreja. Sim, a igreja. Tiago não está falando para o incrédulo, para o ímpio, mas o apóstolo Tiago está falando para a igreja de Cristo. Ele está falando para os crentes que estavam congregados, aqueles que já haviam professado o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. É justamente a esse grupo que Tiago, portanto, vai dirigir estas palavras de exortação. A primeira questão que ele vai destacar aqui no texto, quando ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou
ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Primeiro, ele se direciona aos irmãos. Irmãos, e aí é um imperativo aqui no texto: não fale mal do outro. A palavra maledicência, ela tem justamente esse significado. Maledicência é falar mal pelas costas, não na presença de quem de direito. Falar mal está, por isso que a palavra falar mal aqui se refere a não uma fala positiva, a não uma fala construtiva, mas uma fala que tem como objetivo denegrir, que tem como objetivo manchar, que tem como objetivo macular, no sentido de causar dano à pessoa a quem o outro se refere. Por isso que a primeira exortação de Tiago aqui acerca da vivência entre os irmãos, esse é o nosso tema, cuidemos do nosso relacionamento como comunidade da fé, esse é o nosso tema. A primeira coisa que ele vai destacar isso nós não podemos, cuidado para que nós não sejamos instrumento de Satanás quando nós falamos mal do nosso irmão. Os versos anteriores já tinham dito que nós precisamos resistir já. E a ideia de falar mal, de tentar de buscar todas as formas, de não falar mal do outro, de não ser uma pessoa maledicente, está justamente relacionado a essa atitude de luta constante que nós devemos ter, de muitas das vezes, mesmo em meio a situações em que nós nos encontramos, se você quer falar do outro de uma forma para prejudicar o outro, se dirige a quem de direito e não a outra pessoa que você vai passar a informação. Literalmente a ideia é essa: não fale pelas costas. Maledicência é isso. Não fale pelas costas. Fale com quem de fato precisa ouvir. Tiago estabeleceu o uso aqui da palavra irmão, justamente mostrando que é a comunidade da fé. Ele está se reportando a um surgimento de guerras e lutas no seio da igreja. Entretanto, aqui no verso 11, faz lembrar que o nosso elo de unidade não é apenas em termos de ajuntamento. Nós somos irmãos em Cristo, e essa ideia de irmãos está relacionada ao fato de que nós somos unidos em Cristo. É por isso que Paulo também, no capítulo 13, que nós lemos na liturgia, também vai se referir a uma das características da velha natureza, como própria de alguém que não está em Cristo, quando ele vai dizer que também não pode haver entre nós a maledicência, ou seja, fala mal, que é o texto que ele vai dizer aqui no capítulo 3, quando ele diz justamente isso no verso 8. Agora, porém, despojados igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. A maledicência aqui é a mesma palavra que Paulo utiliza também aqui no versículo 11 do verso 4, fala mal. Então, primeiro é o imperativo que Tiago diz: na comunidade da fé, é imperativo que nós busquemos não falar mal do nosso irmão, não defraudar, não denegrir a imagem do nosso irmão. E aí o Tiago continua dizendo: aquele que fala mal do teu irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Nós precisamos fazer uma diferença aqui, muito importante no texto. Primeiro, que Tiago não está dizendo que você não deve confrontar o teu irmão. Nós vivemos uma era que a pessoa fala: não me julga, não me julga. Tiago não está falando de você não confrontar o teu irmão. Se o seu irmão está em desobediência a Deus, em ato de pecado, você, como irmão em Cristo, que ama o teu irmão, você sim precisa se aproximar do teu irmão e ajudá-lo. Tiago está
contra aqui é o julgamento, ou seja, você se aproxima de alguém para ajudar, não para apontar. Esse detalhe aqui no texto precisa fazer essa diferença. Ele não está dizendo que você não deve confrontar quem está em desobediência. Nós precisamos nos exortarmos mutuamente, a Bíblia fala isso constantemente. Um dos mandamentos recíprocos é justamente esse, é que nós devemos exortar uns aos outros em amor. Quando ele diz exortar uns aos outros em amor, é a minha atitude para com o irmão que desobedece ou que por algum motivo está em desobediência, é de me aproximar desse irmão para exortá-lo, visando a restauração. Não é me colocar numa posição de alguém que é superior. Eu sou melhor do que você, eu estou numa condição melhor, por isso eu posso dizer para você, você precisa mudar, porque eu estou bem. Essa não é a ideia. Portanto, entendo a diferença aqui. Exortar o irmão não é falar mal dele. Primeiro, se você vai exortar o irmão, você vai até o irmão. Falar mal é você julgá-lo pelas costas. Já viu aquela cena que normalmente, talvez em tom de brincadeira, as pessoas dizem assim, vamos ficar em silêncio, o assunto chegou? Normalmente é isso. Ou você está falando mal de alguém quando a pessoa está se aproximando, você para. E aí a pessoa sai, independente se a pessoa é muito perspicaz, consegue perceber o ambiente, nota justamente esse clima. O que Tiago está dizendo é isso. Se aquilo que você vai falar do teu irmão é para denegrir, é para de alguma forma difamá-lo, ele está dizendo, não fala. Se você tem algo a dizer ao teu irmão, no sentido de julgamento, procura o teu irmão. Esse é o primeiro detalhe que ele vai dizer aqui no texto. E por que fazer isso? Tiago vai dizer que no ato de julgar, no sentido de corrigir os passos, só há um legislador. E quando nós tentamos trazer para nós aquilo que pertence a Deus, nós estamos tentando usurpar a função de Deus. Essa é a primeira verdade. Primeiro, não fale mal do teu irmão, não seja maledicente. Segunda coisa, por que não fazer isso? Porque não pertence a você o julgamento, é Deus que é o julgador, porque diferente de nós, Ele conhece profundamente os nossos corações. Salmo 139 diz isso: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Só Deus conhece o coração, só Deus conhece a mente, só Deus conhece as motivações dos seus filhos. Nós não conhecemos, nós conhecemos o externo, a sua primeira atitude diante de um comportamento, uma atitude do irmão, antes de julgar, é pensar o que o levou a tal prática. E sempre se colocar numa posição de auxiliar. Não fala mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga a seu irmão, fala mal da lei. Fala mal da lei aqui é quem tenta assumir a posição de Deus, está em desobediência ao próprio Deus. Interessante, né? Eu quero fazer uma função que não é minha, e eu não estou tratando da questão das motivações, mas ao mesmo tempo que eu quero agir dentro de uma função que não é minha, eu estou desobedecendo aquele que eu acho que eu quero servir com a minha atitude. Por isso que ele diz: agindo dessa forma, você está agindo contrário à vontade de Deus. Aqui, julgar, falar mal da lei, julga a lei, é justamente isso. Quando você fala mal, quando você denigre, quando você é maledicente, você está agindo contra a vontade de Deus. E agindo contra a vontade de Deus, você está agindo contra a palavra de Deus e se colocando em posição de juiz. Por isso que ele vai dizer nesse primeiro imperativo, e o segundo um só é legislador. Ou seja, há um juiz que julga retamente todas as coisas.
Só que esse juiz não somos nós. Esse juiz não somos nós. Esse juiz é o Senhor. Ele é o juiz perfeito. Os nossos julgamentos, eles são acompanhados de pré-julgamentos, nós somos acompanhados de preconceitos, de elementos que muitas das vezes envolvem os nossos sentimentos pecaminosos. Mas o julgamento do Senhor é perfeito. O Senhor, no seu julgamento, não há mancha no seu julgamento. Portanto, meus irmãos, o que Tiago quer nos mostrar nesse texto é justamente destacar que a maledicência, ela mina e destrói a força da comunidade da fé. A maledicência, falar mal do irmão, equivale a julgar, e quando nos comportamos dessa forma, nós estamos sendo um instrumento de divisão, nós estamos sendo um instrumento de prejudicar o outro, nós estamos sendo um instrumento do próprio Satanás para agir contra o nosso irmão. Não queiramos nós ser instrumento de Satanás, mas sim instrumento de bênção nas mãos do Senhor. É por isso que também no capítulo 13 ele vai dizer: a mesma boca que bendiz não pode maldizer, o mesmo lábio, os lábios que o louva não pode atacar o outro, as mesmas mãos que erguem para o alto em adoração não pode ser usada para agressão, porque nós somos do Senhor. Tiago foca num comportamento condizente com um discípulo de Jesus. E portanto, ele vai dizer isso, que é preciso que nós tomemos bastante cuidado com essa atitude. A grande questão que nós precisamos perceber nesse texto não é apenas o imperativo, ele está muito claro. A questão que nós precisamos retornar para os nossos olhos pensando como você tem se comportado em relação a esse imperativo. Como que você tem nos teus relacionamentos, não é só na comunidade da fé, não, no teu trabalho. Teu trabalho, teus relacionamentos. Você tem sido uma pessoa, um discípulo de Jesus, que abençoa, que é instrumento de bênção na vida do outro, ou por vezes você se comporta de forma maledicente. Se esse é o teu caso nessa noite, a atitude correta é de pedir perdão e dizer: Senhor, me ajude a não usar os meus lábios para defraudar, para prejudicar, para minar, para atacar o caráter do outro. Mas faça de mim um instrumento de bênção, porque eu não quero ser juiz, porque existe apenas um juiz e ele não abdicou o trono, ele continua reinando, ele continua governando, continua julgando retamente todas as coisas. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer: se em alguma situação você se sente numa posição de injustiça, a própria palavra de Deus diz: coloca diante daquele que julga retamente todas as coisas. Julgamento humano falha, mas há um julgamento que não falha, e esse julgamento é do próprio Deus. Que nós tenhamos constantemente uma atitude de humilhação na presença do Senhor, de submissão à sua palavra, de sujeição, de quebrantamento diante do próprio Deus. Que a nossa oração seja constantemente: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor nos ajude a termos essa vivência que glorifica a Deus, em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, vivemos numa sociedade em que constantemente as pessoas querem dar informações, e muitas das vezes essas informações dizem respeito a outros, e por vezes essas informações não levam em consideração aspectos positivos, mas sempre negativos. Não permita, Deus, que nós sejamos instrumento de falar mal, de denegrir, de atacar pelas costas
costas os nossos irmãos, mas que a nossa atitude dentro da nossa própria casa, desde o café da manhã até a janta, que as nossas atitudes, ó Deus, no nosso trabalho, desde daquele que tem a função mais simples até a função mais requisitada, que as nossas atitudes sejam sempre de coerência com a Tua Palavra. Que não apenas, ó Deus, evitemos e tenhamos vigilância para que não falemos mal do outro, mas quando nos depararmos com outros que venham falar mal do outro para nós, que a nossa atitude seja de direcioná-lo a quem de direito. E assim, ó Deus, evitarmos, ó Pai, que as nossas relações como Teus servos seja marcada por uma relação artificial e não um relacionamento sincero, de amor, de quebrantamento, de instrumentalidade na vida do outro, no sentido de ajudá-lo a crescer cada vez mais. Ser como Teu povo, ser como Tua igreja, capacita-nos, ó Deus, a cada dia para fazermos a Tua vontade. É o que nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações, o poder, a direção do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre nós, irmãos, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Amém. E às 13 horas nós temos o evangelismo e às 14 horas o nosso projeto Levando Criança a Cristo. Como eu falei na parte da manhã, estou conversando com o irmão que trabalha, fazer um trabalho voluntário aqui na missão. Ele tem um trabalho de escotismo e provavelmente ele vai ver se ele consegue trazer o pessoal lá do projeto aqui para a nossa igreja neste sábado. Então a intenção é que haja um intercâmbio, tá? Ontem nós conversamos bastante aqui e a intenção é que a gente faça isso, um intercâmbio. Eles venham aqui com um projeto com as crianças, adolescentes, e dado momento também nós vamos lá apoiar também eles nesse trabalho. Ele vai vir aqui apresentar o projeto para a igreja e apresentar os desafios em termos de voluntariado para apoiá-los também nesse projeto. Deus abençoe a vida dos irmãos, que nós tenhamos uma semana muito abençoada. Terça-feira, reunião de oração, quarta-feira terça-feira aqui, quarta na congregação e quinta-feira o nosso estudo bíblico. Não deixe de cumprimentar o teu irmão e desejar uma semana muito abençoada.